Boa noite! Hoje eu vou falar como acabar com um sabotador interno chamado orgulho. O orgulho, ele é muito sedutor e ele é muito intrínseco. As pessoas não acreditam que tem ou tem várias faces do orgulho que parece que é humildade, ou parece que não é orgulho. Então hoje você vai descobrir o que é o orgulho, como acabar com o orgulho, quais são as faces do orgulho e o que faz a pessoa ter orgulho e quais os benefícios de não ter. No Manual da Vida, em Provérbios, fala assim: Deus odeia todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. E eu pensei, tem uma crença que as pessoas acreditam, que eu acreditava também, que Deus ama todo mundo igual. E eu pensei, essa crença ela não tem fundamento bíblico, porque na Bíblia fala Deus odeia todos os orgulhosos. E eu fiquei meditando nessa passagem. Por que Deus odeia todos os orgulhosos? E lá não fala que ele odeia o orgulho. Ele odeia todos os orgulhosos. Porque uma vez que o orgulho cria raízes na pessoa, ela e o orgulho se tornam um só. Tem uma história no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que ele conta uma história bem interessante de uma mulher que ela era extremamente orgulhosa. E a história é assim, era uma idosa, ela era mãe de um paciente, e aí a enfermeira foi pedir para ela, o que você quer comer? E aí ela falou assim, eu acredito que foi a enfermeira, se eu não me engano, se eu não estiver errada, foi isso mesmo. A enfermeira falou assim perguntou para ela, o que você quer comer? Aí ela falou assim, eu não quero nada demais, só quero um chazinho bem fraco, um pão torrado bem fresquinho, bem suave e com um pouquinho de manteiga. E parece que ela era muito modesta, só que ela era extremamente orgulhosa e egoísta, porque se o pão não viesse do jeito que ela queria, ela se tornava passiva-agressiva. Ela falava, poxa, mas eu pedi uma coisa tão simples, custa fazer o que eu pedi, parece que ninguém me escuta. A falsa modéstia, ela é uma forma de orgulho. A gente querer que as pessoas façam tudo da nossa forma, mas é tão simples o que eu pedi. Então, essa é uma das formas de orgulho. Outra forma de orgulho é reclamação. Tanto que essa mulher, a forma de orgulho se expressar é reclamar. Por que Deus odeia tanto os orgulhosos? Por que o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça? Porque o orgulho, ele toma o lugar de Deus na nossa vida e o próprio eu é o centro. O orgulho é a gente querer ser Deus. Tanto querer viver no futuro, querer estar sempre no futuro, ou querer mudar o passado. Querer ser Deus, querer ser atemporal. Querer controlar as pessoas é orgulho. Se comparar com as pessoas, sentir superior a alguém em alguma área, mesmo que em outras se sinta inferior, é orgulho. No Manual da Vida fala assim, a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E eu pensei, qual o sentido do dinheiro ser a raiz, o amor ao dinheiro ser a raiz de todo o mal? Não é o dinheiro, não é a cédula, não é os números em si que é a raiz de todo o mal. É o que ele representa. E ele representa status, poder, superioridade, que no final é orgulho. Então, a pessoa orgulhosa, o orgulho é a raiz de todo o mal. Então, quando a pessoa ela tem orgulho, ela e o orgulho se tornam uma só pessoa.
E qual que é o mandamento que o orgulho quebra? É o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Deus é o seu, você é o seu próprio Deus quando você deixa o orgulho criar raízes. Eu não estou aqui querendo falar de como ser uma pessoa humilde, mas sim mostrar as verdadeiras faces do orgulho, porque ele é muito sedutor e muitas das vezes a gente pode cair nessa armadilha do orgulho. Então é muito bom a gente estar atento a essa armadilha e saber que Deus odeia todos os orgulhosos. E o orgulhoso sempre é humilhado. Então, ele é sedutor, todo mundo, uma hora ou outra, vai se deparar com ele. O orgulho, ele é igual a uma paixão. A pessoa apaixonada, ela não consegue dormir, não consegue, às vezes, comer, perde o apetite, só pensa na pessoa amada, que é a paixão, só vive em função daquilo. E o orgulho é a mesma coisa. Quando a pessoa só pensa naquilo, só pensa... Quando, por exemplo, a pessoa só pensa no dinheiro, só quer o dinheiro. Na verdade, ela não quer a cédula de papel, ela quer o que o dinheiro representa, que é poder, que é ser superior. Não tem nada de errado querer ter dinheiro. Só que quando o coração está nisso, vira o próprio ídolo. E o ídolo é o orgulho. Outra forma de orgulho é a vitimização. Muitas pessoas acreditam que se vitimizar, se lamentar, é ser humilde, é ser uma pessoa humilde, é ser uma pessoa que boazinha. Mas na verdade a vitimização, se vitimizar, oh meu Deus, pobre de mim, é orgulho. Reclamação também é orgulho. Na Bíblia fala sobre tudo dai graças. Por isso que eu ensino reprogramar a mente. Uma mentalidade cujo foco está no orgulho de querer ser como Deus, é uma pessoa que vai ser destruída aos poucos, humilhada, as pessoas não respeitam, não valorizam. Uma mentalidade que a pessoa entende que o orgulho ele não traz nenhum benefício, pelo contrário, só vai trazer sofrimento, é abrir mão, desapegar desse controle que a gente não tem. Por isso que no Manual da Vida fala, sobre tudo dai graça, agradeça sobre tudo e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a nossa confiança está nele, a gente não confia em status, não confia em outras formas a não ser em Deus, esse orgulho se dissipa. Como na Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A forma de desapegar do orgulho é essa rendição, você abrir mão do controle, você não querer ter controle das pessoas, não querer ter controle do que as pessoas pensam de você, não querer ter controle do que vai acontecer no futuro. Uma forma de orgulho é querer a atenção das pessoas. Eu li um livro, que eu não lembro o nome, que ele conta uma história também muito interessante. Acredito que foi o Poder do Subconsciente, o livro. De uma senhora que estava acamada há muitos anos. E essa pessoa, chamaram uma pessoa lá para curar ela. Essa pessoa, se eu não me engano, foi o autor do livro, que ele curava as pessoas. E ele chegou, viu a senhora acamada há muito tempo, e os familiares todos ao redor dela. E ele foi conversar com os familiares há quanto tempo que ela estava acamada. E os familiares da pessoa falaram assim, nossa, já tem anos que ela está assim. Ela não consegue levantar, os médicos não descobrem que ela tem e a gente fica preocupado sem entender por que ela não consegue. Por isso que chamamos você para ver se você consegue tirar ela dessa cama. E aí ele olhou, pensou e ele falou assim, quero que todos saiam da casa, que eu vou curar ela agora. E aí
ele tocou fogo na cama da mulher e a mulher saiu correndo, desesperada. Você é um louco. Ele falou, pronto, a mulher tá curada. Uma das formas de orgulho é querer a atenção das pessoas a qualquer custo. Isso não é consciente, é totalmente irracional. O orgulho não é consciente, tanto que o orgulho é igual a paixão, ele cega a pessoa completamente. Quando a pessoa ela quer a atenção dos outros a qualquer custo, olhem para mim, me deem a sua atenção, eu sou merecedor de toda a atenção à minha volta, custe o que custar, eu vou ter a atenção. Isso é orgulho. Quando a pessoa ela vê que ela está se beneficiando de alguma coisa que ela tem, mesmo que seja ruim, mesmo que faça sofrer, mas que ela vê que ela está ganhando a atenção das pessoas, pode ser orgulho. As pessoas, tem pessoas que têm orgulho até da pobreza, porque acreditam, ou uma crença, acreditam que quem é pobre, Deus ama mais, então Deus me ama mais. Eu sou o merecedor do amor de Deus porque eu sou uma pessoa pobre. Então eu nunca vou deixar de ser porque Deus me ama mais. Isso é o que? Orgulho. E o orgulho leva a pessoa à destruição. Outra coisa que é orgulho é querer falar muito e não deixar os outros falarem. Só minha opinião importa. Eu tenho que falar. E quando a pessoa vai falar, você, tá bom, não é isso mesmo. Ou na sua mente você fica pensando outra coisa. Isso é orgulho, porque é o só minha opinião é importante. Eu sei de tudo. Outra forma de orgulho é quando a pessoa pensa que o estilo de vida dela é o certo, é o correto, e as outras formas estão erradas. Esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa que eu admiro muito ele. E a gente estava debatendo sobre coisas da Bíblia. E a gente chegou num assunto bem sensível, que é sobre a alimentação. E eu sou carnívora. Não sou mais carnívora estrita, porque eu estou mudando algumas crenças minhas que eu tinha. Mas nada contra quem segue um estilo de vida. E ele é vegetariano, então já entramos num conflito. E ele falou pra mim assim, você sabe que a alimentação vegetariana é a alimentação certa. Aí eu falei assim, mas aonde está escrito na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia que comer carne é pecado? Aí ele tentou conversar e eu falei, não, na Bíblia não diz que comer carne é pecado. Assim como não diz que comer pão é pecado, assim como não diz que comer vegetal é pecado, assim como diz que a gente pode comer todos os alimentos que são puros, tem as carnes que são impuras. E a gente entrou naquele debate. Quando a pessoa não abre mão da crença dela, que eu já abri mão de algumas crenças que eu acreditava por não condizer com o que a Bíblia ensina, é orgulho. É você não querer abrir mão da sua crença ou falar, ou arrumar desculpas para não abrir mão dela, porque ela vai contra o manual da vida. Como ele falou. Mas naqueles tempos a carne era outra, a comida era outra. Será que a Bíblia não é atemporal? Será que Deus não é atemporal? Será que a Bíblia não vale para os dias de hoje? Então, a gente não querer abrir mão das nossas crenças, que a gente deve abrir mão de crenças que estão contra o manual da vida, é orgulho. E orgulho, Deus odeia todos os orgulhosos. Então, a gente tem que abrir mão até da nossa própria sabedoria. Em Provérbios fala assim, a sabedoria, a inteligência e o discernimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Então, quando a gente for abrir o manual da vida, abrir a Bíblia, a gente tem que abrir mão de tudo que a gente conhece. Eu abro mão de todo o meu conhecimento. Eu quero saber se o que eu entendo como ser certo ou errado está de acordo com o manual da vida. Se não está, quem é que está certo? É eu ou a Bíblia? Ou eu ou o manual da vida? Então, afirmar crenças que vão contra o que a Bíblia ensina é orgulho, porque você está certo e Deus está errado. E não estou querendo aqui mostrar o erro das pessoas, só abrir os olhos. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir, e o orgulho faz totalmente o contrário. Ele cega nossos olhos e tapa nossos ouvidos para não ouvir a verdade.
Então, abrir mão das crenças é um gesto de humildade, é a gente se humilhar, porque não é fácil abrir mão daquilo que a gente acredita verdadeiramente. Eu sei que é assim, eu sei como que funciona, mas aí você abre o manual da vida e você vê que você está errado. Dói, é dolorido, é humilhante você saber que você acreditou numa coisa a vida inteira e agora você descobriu que você está errado. Agora que você descobriu que não é aquilo. Então, é se humilhar mesmo. Quando você se humilha, Deus no tempo certo, não é imediatamente. Às vezes pode ser sim, mas no manual da vida fala que é no momento certo, Ele vai te exaltar. Quando você abre mão do que você acredita, da sua sabedoria, da sua inteligência. Peraí, eu vou ler com a mente aberta. Isso é ter frieza emocional. É você deixar os seus sentimentos de lado, porque as crenças elas vêm com muito sentimento. Quando as pessoas matam por orgulho, por quê? São crenças diferentes. Já que você acredita contra o que eu acredito, eu vou lá e mato. Então as pessoas matam por orgulho. Então abrir mão das crenças é você se humilhar. Outra face do orgulho que as pessoas não percebem, que é muito, como eu falo, o orgulho ele é muito sedutor, ele é muito atraente. Quem não queria ser Deus? Quem não queria ser atemporal? Quem não queria ter controle de tudo que acontece na sua volta? Só que nunca ninguém vai conseguir ser Deus. Deus é único e soberano. E o orgulho é muito sedutor por conta disso. É uma alta exaltação. Uma das formas de orgulho é ler a Bíblia, ler o manual da vida, ou ouvir uma live como essa, ou ouvir um podcast e falar assim, conheço alguém que serve, isso aqui é para essa pessoa. Isso aqui não é para mim, mas eu conheço uma pessoa que devia ouvir isso aqui. Isso também é orgulho. Porque você não viu o defeito em você, você viu o defeito no outro. Às vezes aquilo servia para você, mas como eu falei, o orgulho ele é igual a paixão. Quem está apaixonado, você pode falar o que for da outra pessoa aqui. Da outra pessoa, ela não vai escutar. Não. A pessoa que eu tô apaixonada, ela é perfeita, não tem defeitos. E a paixão faz isso com a gente acha que a pessoa é perfeita mesmo. A pessoa é mais bonita, é linda, é inteligente, é tudo. Por quê? Você tá apaixonado. O orgulho ele é igual a paixão. Então, quando você lê o manual da vida, quando você ouvir uma live, quando você ouvir uma pregação, para ouvir como se fosse para você mesmo. Isso aqui é para mim? Será que eu tô fazendo isso errado? Será que como que eu posso colocar isso aqui em prática? Muitas vezes a gente lê um livro achando que para procurar os defeitos nos outros, mas a gente tem que olhar para a gente. E querer mudar o outro é orgulho. Quando você lê a Bíblia, vê uma live, para você, isso é humildade. Isso é você reconhecer que você tem que mudar, que você deve mudar. Toda vez que você pensar no outro, é orgulho. Toda vez que você pensar que isso não serve para você, mas serve para alguém, é orgulho. Outra coisa que faz a gente que é orgulho é a gente achar que a Bíblia, não, isso aqui não serve para os dias de hoje. Isso daqui foi para aquele povo, para agora não funciona mais. É orgulho também, você não aceitar que o manual da vida, a própria palavra de Deus, ela é atemporal. Ela é para todos os tempos. Ela é mais tudo que está escrito lá serve para os dias de hoje e até para amanhã. Serve para tudo. Então, claro que dentro de um contexto, mas não é para um tempo passado, não é para outras pessoas, ela é para a gente, para nos mostrar aonde a gente deve mudar. E essa humilhação que a Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, é você abrir mão mesmo, é você entregar todas as suas crenças, entregar todo o seu entendimento, entregar todo aquilo que você acreditou até hoje, entregar todas as suas preocupações, que as preocupações também é uma forma de orgulho, entregar tudo na mão de Deus, é simplesmente descansar.
descansar em Deus. É tão simples, mas é um simples que não é fácil, que a gente tem que abrir mão do nosso falso eu, desse orgulho que é tão enraizado dentro da gente. Por isso que a gente tem que estar todos os dias buscando se santificar mesmo, abandonar essa raiz de todo mal, que é o orgulho. O orgulho não se sabe de onde começou, porque ele começou no coração de Lúcifer no céu. Mas da onde veio o orgulho para tomar conta do coração de Lúcifer que é um mistério que a Bíblia não revela. Por isso que ele é a raiz de todo mal, porque ele veio antes de Lúcifer. E Lúcifer caiu do céu porque ele queria ser como Deus. E eu fiquei pensando, o que fez ele acreditar que ele poderia ser como Deus? É que Deus dá um poder muito grande para todas as suas criaturas. Ele dá um poder enorme para os anjos, um grande poder para nós seres humanos. Nós temos todo o poder de controlar a nossa mente, de mudar a nossa realidade. Só que todo o poder que ele dá para todas as criaturas que ele criou, a gente só tem se estiver conectado a ele. A partir do momento que a gente quer ser como Deus, Deus odeia os orgulhosos. E eles não escaparam do castigo, tem castigo. E quando a gente se submete à vontade dele, igual Jesus, mesmo sendo Deus, ele não tentou ser igual a Deus. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade. Jesus poderia fazer qualquer coisa, ele poderia não ter ido para a cruz, mas ele se sujeitou, ele se humilhou e Deus o exaltou. Então, essa humildade, ela é uma forma de descanso. É a gente descansar no Senhor. É a gente acreditar e confiar nele. É a gente pensar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma das formas do orgulho é uma tristeza contínua. Por quê? A felicidade é a expectativa versus realidade. Quando a gente está sempre infeliz, sempre com a expectativa quebrada, é uma forma de insatisfação. E essa insatisfação, ela vem do orgulho. Porque se a gente entender que tudo é para o nosso bem, e a gente está insatisfeito, é uma forma de orgulho. É claro que é nosso dever não aceitar isso para nossa vida. Tanto que no Manual da Vida fala, não entrega a sua alma à tristeza. É um dever nosso estar sempre satisfeito e contente. E a gente só faz isso quando descansamos em Deus, descansamos no Senhor. Outra forma de orgulho é achar que a gente consegue vencer as coisas por mérito nosso. Não, Deus está ali só para me ajudar, dar uma mãozinha ali quando eu estiver precisando, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que conseguir pela força do braço. E isso é orgulho. Na Bíblia fala assim, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e prosperidade é todas as áreas da vida. E nenhum esforço é capaz de substituir, nenhum esforço. Só que quando a gente quer vencer no nosso braço, vencer, quando eu falo, as adversidades da vida, problemas que acontecem, a gente quer vencer pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento, por qualquer coisa que a gente for fazer, é orgulho, porque você está confiando em si mesmo. E quando você não confia em si mesmo, quer vencer pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelo seu mérito, é orgulho. E isso é uma forma tão grande de viver cansado, viver sem força, viver sem energia, viver frustrado. E daí vem até uma ansiedade, uma depressão, porque você simplesmente confiou no seu próprio braço, não confiou em Deus. É claro que a gente tem e deve sim vencer, fazer as coisas que a gente precisa fazer, mas sempre descansando, sempre confiando, sempre acreditando e, sobretudo, agradecendo em tudo. Paulo falou, eu aprendi a estar contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Então, agradecer por tudo. Quando você estiver pensando, esse problema, isso que eu estou passando é muito grande, isso está me causando infelicidade. Você pensar, dane-se isso, dane-se a minha infelicidade.
Dane-se esse meu problema. Dane-se essa minha tristeza. Dane-se. Eu tô contente, feliz com tudo. Eu agradeço por tudo, porque Deus sabe de todas as coisas. Outra forma de orgulho é uma positividade exagerada. Porque vai contra o que a Bíblia ensina. A gente ser passivo. Ah, não, tá bom, eu não quero crescer, eu não tenho que crescer na vida. E meu futuro é a vida eterna, eu quero viver em outro mundo. E aí você não é uma luz para esse mundo, nem sal para essa terra. Você se torna uma pessoa preguiçosa e você não faz o que você deveria fazer. Isso também é uma forma de orgulho. Eu não tenho que fazer nada. Então você percebe que o orgulho, ele pega as pessoas pelos dois extremos. Como aquela mulher que fazia uma alimentaçãozinha leve, simples, modesta, que era orgulho. Ou uma pessoa que faz um estilo de dieta e acha que a sua alimentação é a certa e as outras estão erradas. Isso não é o que a Bíblia ensina, é orgulho. Ou uma pessoa muito espiritualizada, aquela pessoa que se fala assim, nossa, você é assim, tem Deus na sua vida. A pessoa pode falar, não, imagina, mas por dentro ela fala assim, eu sou foda mesmo. Isso é orgulho. Tem orgulho até da espiritualidade, a pessoa se achar mais evoluída espiritualmente. Tanto que são essas pessoas que quando Jesus voltar, elas vão falar, elas vão questionar Deus, questionar Jesus. Senhor, mas em teu nome eu curei doentes, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz tantas coisas. E ele vai falar assim, a parte de mim que eu não te conheço. Então, pessoas que têm orgulho da própria espiritualidade, isso é orgulho. Outra forma de orgulho, e olha tanto que o orgulho ele é sedutor. O orgulho ele tá ali em qualquer coisa, que se você não ter conhecimento, você não ter consciência daquele orgulho, ele te destrói mesmo, porque ele te cega. Depois que te cega, é bem difícil você voltar. Deus tem que ter muita misericórdia. Outra forma de orgulho é a pessoa que está sempre se colocando para baixo para receber elogios e reconhecimento. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu não sou bom em nada, eu sou tão feio, ah, mas olha, eu não tô boa hoje. Aí, esperando que o outro fala, não, você é inteligente, nossa, mas você é tão bonito, para com isso. Não, mas você pode, você consegue. Para quê? Validação, aceitação, elogios. Para que dentro ela fala, consegui o que eu queria, eu sou isso mesmo. Então, uma forma de orgulho é ficar se rebaixando para querer ser exaltado. Ficar se humilhando, que é a falsa humildade. Nossa, a pessoa é tão humilde, ela só fala mal dela mesma. E a autoestima não tem nada a ver com orgulho, pelo contrário. A autoestima é você saber o seu valor e não se comparar com ninguém. Quando a pessoa não se compara com ninguém, ela tem uma autoestima elevadíssima, porque não tem comparação, só existe eu. Eu sou único, mas não no sentido de superior, no sentido de eu sou único assim como todo mundo é único. Eu tenho meu valor assim como todo mundo tem o seu valor. Eu sou uma pessoa amada por Deus assim como todas as pessoas que obedecem são. Porque Deus não ama todo mundo igual. Isso é uma crença mentirosa que não está na Bíblia. Deus odeia todos os orgulhosos. Porque o orgulho e a pessoa se tornam uma só. Ele começa a criar raízes. E do orgulho vem tudo que é de ruim. Porque o orgulho é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, mas o que o dinheiro representa é status, poder, e no final a pessoa querer ser melhor que os outros. E não estou aqui querendo falar que você é uma pessoa orgulhosa. É só para que tenhamos a consciência que o orgulho, ele é sedutor, ele é muito atraente, ele envolve a pessoa. Quando a gente está indo no caminho bem, no caminho certo, tem um grande problema lá na frente. Quando a gente conquista uma vitória,
o orgulho vai estar lá para te seduzir. Quando você consegue vencer um obstáculo, o orgulho vai estar lá. Quando Deus te abençoar com alguma coisa, o orgulho vai estar lá para tentar te seduzir. Eu sou cara, eu consigo, eu sou foda. Eu tenho atenção, as pessoas me respeitam, me admiram. Só que isso não é verbalizado, geralmente são atos. São atos como eu já falei aqui. Então, recapitulando as faces do orgulho, que muita coisa é orgulho. E as pessoas não percebem. Orgulho da espiritualidade, você se achar uma pessoa muito evoluída espiritualmente. Orgulho de sabedoria, de conhecimento. Não, eu entendo tudo. Meu estilo de vida é esse mesmo. Orgulho da alimentação. Não, eu me alimento bem. E esse é meu estilo de vida. E aí, briga, discute, defende o seu próprio estilo de vida, que vai contra o que a Bíblia ensina. Orgulho da santidade, como já falei, que é da espiritualidade. Orgulho de ser uma pessoa merecedora do amor de Deus, que muitas pessoas fazem voto de pobreza porque acham que Deus ama mais elas do que os outros. Orgulho de ser quem é, de conquistar as coisas na força do braço. O orgulho em forma de vitimização. Eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. As pessoas não entendem, não me conhecem, tanto que eu sou uma pessoa boa. Orgulho da própria bondade, é fazer as coisas para os outros para receber elogios, para receber aplausos, para receber reconhecimento. Quando não recebe, se frustra por isso. Uma das faces do orgulho também é a tristeza crônica, tanto que na Bíblia fala, não entrega a sua alma à tristeza. É você não aceitar a vida. Eu não aceito, eu sou muito superior a isso. Isso aqui não era para estar acontecendo comigo. Outra face do orgulho é reclamar de tudo. Se tá sol, se tá chuva, se tá de dia, se tá de noite. Reclama do que as pessoas falam, reclama da vida. Reclamação, reclamação, reclamação. Tanto que em Provérbios fala muito sobre a língua, né? O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz. Então, uma das formas de orgulho é falar demais e falar o que não deveria. Esse desejo, necessidade de se expressar o tempo inteiro. Isso é orgulho. Orgulho da sua vida difícil. Ai, como minha vida. Como as pessoas não reconhecem o meu valor. Por quê? Quando a vida está difícil, as pessoas te dão mais atenção, batem suas costas e você ganha atenção. Que também é orgulho. No final, tudo quanto que é maldade, e maldade não é só que a gente vê como quebrar a lei dos homens, é a lei de Deus. Porque o orgulho quebra o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. E quando a pessoa é orgulhosa, ela é o seu próprio Deus. E quando a gente é o nosso próprio Deus, é quando a gente só pensa na gente, só pensa em validação, em aceitação, status, poder, sentir superior. Outra forma de orgulho é ter vergonha das pessoas. Jesus não tinha vergonha de ninguém. Ele conversava com os samaritanos era uma ofensa um judeu conversar com o samaritano. Ele conversava com qualquer pessoa, ele não tinha vergonha das pessoas. As únicas pessoas que Jesus bateu de frente foi os fariseus, porque eles eram orgulhosos. Eles tinham orgulho da santidade, orgulho do conhecimento. Porque Deus odeia todos os orgulhosos. Outra forma de orgulho é brigas, discussões. O Provérbios fala assim: mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Outra forma de orgulho é onde tem brigas. Onde tem brigas tem orgulho. Deus não gosta de brigas. Então, uma forma de orgulho é briga, xingamento, palavras malditas, palavras para ferir os outros. Ou uma pessoa que é passiva, agressiva, é uma pessoa que fala: poxa, mas eu só te pedi isso, por que você não pode fazer isso pra mim? Você não me ama? O que tá acontecendo? Você não consegue fazer uma coisa básica pra mim? Orgulho. Então, orgulho tem tantas formas. E como acabar com o orgulho? Se humilhando na presença do Senhor. Ter essa mudança de mentalidade, que nós nunca seremos Deus.
Nós nunca seremos atemporal, nós nunca conseguiremos controlar as pessoas, nós nunca conseguiremos mudar o passado, nem controlar o futuro. Nós nunca vamos estar satisfeitos o tempo inteiro nessa vida, porque nesse mundo nós vamos ter sofrimentos. Mas é agradecer, apesar de tudo, porque Deus está no controle. É você confiar, é você abrir mão do controle, abrir mão das suas crenças, para acreditar só no que está escrito no manual. E, em vez de olhar o erro do outro, olhar para o seu erro. Quando olhar para alguém, olhar com um olhar de amor, de compaixão, de bondade, porque é isso que Deus quer de nós. A vingança também é uma forma de orgulho. Em Provérbios, se não me engano, está escrito: não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Quando a gente quer se vingar, também é uma forma de orgulho. Então, o orgulho está em tudo quanto é coisa ruim. Ele é a raiz, ele é intrínseco, ele é sedutor, ele é atraente. Mas é o nosso dever se livrar dele, se colocando debaixo da palavra, colocando no que está escrito. Peraí, aqui fala que eu devo agir dessa forma. Então, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu quero, isso é frieza emocional, independente do que eu acho que é certo, a Bíblia fala uma coisa, é ela que eu vou seguir. E quando a gente faz isso, Deus no tempo certo nos honra. E até as pessoas à nossa volta, ela gosta das pessoas humildes. Elas querem prestigiar, quer estar perto de quem é humilde. Porque a humildade, ela procede à honra. Então é isso, coloque em prática que a vida flui. A gente sente paz de espírito, a gente se sente bem, a gente não tem os problemas que o orgulho traz. E Deus ama as pessoas humildes. Ele não ama os orgulhosos. Deus, sim, Ele é justo com todo mundo. Ele dá o sol para todos, para o justo e para o injusto. Ele dá oportunidade para todos. Mas Ele odeia todos os orgulhosos. Então, não acredite no que você escuta, porque muitas vezes as pessoas estão falando as suas próprias crenças, dizendo que está escrito na Bíblia. Ou distorcem ou falam abertamente coisas que estão fora do que está na Bíblia. Leia o manual da vida para vocês não serem enganados, porque a Bíblia sim é a verdade. E como eu falei, a paixão ela é cega, a pessoa tem certeza, ela é convicta do que ela está falando. Então coloquem à prova estudando o próprio manual da vida. E como Jesus disse, sejam santos como eu sou santo, não tem outros deuses. Quando você abandona o orgulho, você ama a Deus acima de todas as coisas. Então é isso, gente. Tenham uma boa noite e comecem a olhar para dentro. Aonde que o orgulho está enraizado em mim? Porque Deus quer que a gente seja verdadeiramente humildes e se coloque debaixo da proteção dele. Então é isso. Tenham uma boa noite.